Buenas. A gente, na segunda parte do primeiro bloco de cinemática vetorial, que o bloco é lançamentos, a gente vai falar agora do outro tipo de lançamento. No primeiro caso, qual era a ideia? Eu peguei lá uma partícula e arremessei com uma velocidade horizontal. Beleza? Nos lançamentos oblíquos, a nossa velocidade inicial... Peraí. Aqui. Ó, aqui tem o carinha, ele vai dar uma tacada de golfe. A bola vai fazer uma parábola. Tá bem? A gravidade, evidentemente, está na vertical. Tá? E esta velocidade, ela tem uma componente V0x, desculpa, Vx e Vy. Ó, aqui está a decomposição do vetor. Ó. Então, aqui entra aquela aula de vetores, mais especificamente a parte de decomposição. Tá? E aí, daqui para frente, gente, é a mesma coisa que no lançamento horizontal. Movimento uniforme na horizontal. Esse Vx, tanto é que se você observar aqui na figura, olha que para o Vx ele põe Vx. Para o Vy ele põe V0y. Porque ela tem uma velocidade inicial, mas a velocidade inicial vai mudando. Vai mudando. Tá? Deixa eu mostrar para vocês uma imagem que ela vai falar mais do que 1000 palavras. Quer ver? Depois eu volto aqui. Ó. Quero que vocês olhem para essa imagem. Ó. Opa. Ó. Olha o que acontece com o movimento, gente. Aqui está a bolinha, ó. Ela saiu com uma velocidade de 50, sendo que era 40 no Vx e 30 no Vy. Aí, olha aqui, ó, nessa e outra imagem. Aqui a velocidade no Vy, ela já caiu para 20, ó. Mas olha o que acontece com o Vx. Tá vendo? Aqui em cima, o Vy está quase zero, ó. Quase zero. E o Vx está lá, ó, firme e forte. Quando ela chega no topo, ela tem só um Vx. Um Vx. Aí, evidentemente, ela começa a cair. Na volta, olha o que acontece com o Vy, ó. Ele vai descendo, ó, o Vy 10, 20, ele vai descendo. Não sei se vocês conseguem perceber que é uma mistura de mu e move. É um movimento horizontal uniforme e o vertical sobe e desce. Se eu juntar um movimento uniforme com arremesso vertical, eu tenho uma parábola dessa. Tá? Tudo bem isso, gente? Tranquilo? Perguntas? Peraí que tem pergunta aqui. Por que no meio tem só Vx? Essa pergunta é difícil de responder. Por que no meio tem só Vx? Por que teria Vy? Vamos ver se eu consigo pegar um outro jeito. Por que teria só Vy? Por que teria Vy? No ponto mais alto, ele não está invertendo o sentido do movimento? Ele estava subindo, retardado, e depois começou a descer? Então, neste ponto aqui, ó, a componente vertical da velocidade desaparece. Por um segundo. Por uma fração de segundo.
Depois ela volta, ó, só que ela volta para baixo. Gente, é exatamente o que acontece na aula de move, na aula de arremesso. Ela sobe, perde a velocidade lá em cima e depois vai descer acelerado. Entendeu? Agora, o VX, ele continua lá. Ela não tem por que mudar a velocidade de arrasto. Seria uma velocidade de arrastamento, tá? Beleza? Mas ela não pode estar... ele não pode inverter essa... Peraí, deixa eu entender. Mas ela não pode inverter nesta parte que ela para. Para ela inverter, ela tem que primeiro parar, né? Ela estava indo para cima, para, inverte. Ela não pode inverter antes de parar. Entendeu? É uma relação de tipo de causa e consequência. Eu primeiro eu vou freando, aí eu paro, aí eu inverto. Então tem que ter um momento em que aquela velocidade desaparece. Inclusive, sabe qual é a maior pegadinha do assunto? É essa. O que os caras escrevem lá nos verdadeiros ou falsos da vida? No ponto mais alto da trajetória, a partícula está em repouso. É falso. Ela está em repouso no eixo X. Mas ela está em movimento, porque ela tem uma velocidade horizontal. Tá? Cuidado com isso. Tá? Qual é a causa da parada? A causa da parada é a aceleração. Você está percebendo na subida que o vetor de velocidade vertical ele está diminuindo? Olha o vetor, ó o vetor diminuindo. Presta bem atenção. Por que você acha que o vetor está diminuindo? Porque tem uma aceleração desacelerando ele. Que é quem? A nossa queridona aqui, ó. O que ela faz com o vetor? Na subida, ela faz o vetor ficar menor. Na menor. Por isso que ela tá, ó. Aqui, ó. Agora, na descida. Por que na descida ela faz o vetor ficar maior? Porque ela também está para baixo. Então ela vai deixando o vetor cada vez maior. Então sabe o que a gente conclui? Quando a aceleração está contra a velocidade, ela vai fazer o vetor ficar menor. Quando a aceleração estiver contra a velocidade, ela vai fazer o vetor ficar menor. Quando a aceleração estiver a favor da velocidade, ela vai fazer o vetor ficar maior. Tá? Deixa eu ver que tem mais pergunta aqui. Na parada, só está em repouso só está em repouso no Y, que é o ponto mais alto. O ponto mais alto só está em repouso no Y, tá? Não no X. Tá? Cuidado. Dan, Oi. existe algum caso em que ela fique em repouso no X, no eixo X? Nunca. Ah, tá. Tanto é que se você olhar no eixo X, o vetor está sempre do mesmo tamanho. Tá bom, beleza. Tá? Porque justamente não tem aceleração no eixo X, né? Não tem nada que faça o vetor ficar maior ou menor. Então, tipo, mano, é muito bizarro. Porque você começa a abrir um monte de possibilidades. Esse é um movimento até que simples. Por quê? Porque um eixo tem aceleração, o outro não. Agora, imagina um movimento que tem aceleração em dois eixos. E agora, aí extrapola. Imagina um movimento que tem três eixos, que é o que acontece na vida real, né? E tem a aceleração nos três eixos. Entendeu? Eu tô contando isso de novo, né? Porque eu assisti ontem, eu terminei de assistir a série do Inspiration 4, dos caras que foram para a órbita. Então, eu fui assistindo a série e fui pensando na física que é para botar um corpo em órbita, fazer ele girar três vezes não, 3 dias, né? Virar várias vezes, e depois fazer ele entrar de novo na atmosfera.
Como que a engenharia é absurda, né? Na verdade, quem calcula é computador, né? Porque sabe o que acontece? Sabe qual é a beleza da coisa? Se você faz em um eixo, você consegue fazer em 3. Só que quem faz isso é uma máquina. Tanto é que no caso da SpaceX, quem controla tudo é o próprio computador de bordo. Ele vai corrigindo a rota. Então, por exemplo, na hora de ele entrar na atmosfera, ele vai corrigindo a rota para conseguir entrar direitinho na atmosfera e não queimar. É muito doido. Deus o livre, né, de calcular tudo isso. Bom, voltando. Vamos para as equações. Espera aí, calma. Ó, a primeira coisa é a seguinte. Como a gente vai ter que trabalhar com 2 eixos, eu vou ter que trabalhar com 2 velocidades, certo? Então, nós vamos decompor as velocidades. Normalmente, o exercício ele vai te dar o V0 e vai te dar o ângulo. São 2 informações imprescindíveis. Então, já fica ligado do seguinte. Se o exercício não te der o V0, pode crer que o exercício é difícil pra caramba. Já pode até pular. Deixa pro final. Vai fazer outra questão, depois você volta nela. Porque, cara, começar um exercício de lançamento sem o V0 é muito complicado. Não é uma resolução óbvia. Por quê? Porque tudo que eu vou precisar fazer, eu vou precisar das velocidades. Tudo. Então vai. Como é que eu calculo as velocidades? Vx vai ser V0 cosseno do ângulo θ. A gente viu isso na aula de vetor. Vy é V0 seno de θ. Tá? Ah, um detalhe, né? Só uma correçãozinha. No Vy eu vou colocar V0y. É a velocidade inicial, porque ela vai diminuindo. A gente acabou de ver a figura. O vetor vertical ele vai diminuindo na subida. E se eu quiser, eu também posso pensar que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a tangente do ângulo. Tá bom? Beleza? Ponto. Isto. Feito isto, aí eu vou abrir o que acontece no X e o que acontece no Y. Tá bom? Beleza? Podem tirar print. E é um lembrete, tá, gente? Depois que você assistir essa aula, vocês já podem pegar os exercícios de sala, tá? Para fazer. Podem ficar à vontade. Pode falar. Uhum. Eu vou falar disso agora. É melhor fazer assim, senão vai dar merda. Espera aí. Vamos lá. Agora eu vou falar disso. Então, ó, vamos falar do eixo X. Você tem uma partícula com uma velocidade V0, que é a resultante. Eu tenho um eixo Y e um eixo X. Claro que eu não sou bobo nem nada. A minha partícula ela vai partir da origem dos 2 eixos. E aí é o seguinte, né, gente? Aqui para cima positivo. Estavam me perguntando aqui no chat. Para cima positivo. E para a direita positivo. Não vai me inventar moda. Ah, eu quero que para cima seja negativo. Você vai complicar a sua vida. Tá bom? Bom,
O movimento que a gente enxerga de longe é uma parábola. No eixo X, essa distância aqui eu vou chamar de alcance. De novo, olha lá. Para calcular o alcance, nada muda. S igual a S0 mais VT. Tá bom? O que eu posso melhorar na equação? Como ele partiu da origem, é zero. Então, o que ele anda na horizontal vai ser Vxt. O que muda para o lançamento horizontal? Gente, nesse caso, o corpo sobe e desce. Então, aqui, se você quiser calcular o alcance, você vai ter que somar esses dois tempos, que é o tempo de voo. Lembrando que o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Então, por exemplo, se você sabe que ele demorou 3 segundos para subir, ele vai demorar 3 para cair. É o movimento vertical que a gente conhece. Tá bem? Tá? Então, assim, né, gente? O que a gente está fazendo nesse capítulo? Eu estou pegando tudo que eu vi no capítulo 1 e aplicando no eixo X. Tudo que eu vi no capítulo 2 da apostila, eu estou aplicando no eixo Y. Tá? É importante vocês terem essa clareza até para poder estudar. Então, preciso saber move para o eixo Y. Para o eixo X é isso aqui, ó. Acabou. Tá bom? Beleza? Daqui a pouco eu vou voltar a falar do alcance. Tá? Esse alcance máximo, esse alcance aqui, ó, ele pode atingir um valor máximo. Tá? E esse alcance máximo, ele depende do ângulo. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco sobre isso. Tá? Podem tirar print desse slide, gente, por favor. Eixo Y. Calma. Eixo Y. Bom, no eixo Y, o que a gente tem? Orientação para cima. Né? No X, a orientação é para a direita. O corpo vai fazer uma parábola. Tá? E ele tem uma altura, H. Certo? Sendo que eu sei que o V0Y varia. A gravidade está para baixo. Tá? Então, todas as equações você precisa tomar cuidado. Por quê? Por causa dos sinais. Então, por exemplo, equação de deslocamento vertical. Todo mundo entende o que significa deslocamento vertical? É a altura dele. Eu vou usar o sorvetão. S igual a S0 mais V0t
menos... Opa. Perdão. Menos G sobre 2t². Quando é que eu vou usar essa equação? Geralmente, quando ele me der a altura, para eu achar o tempo de subida. Entenderam? Tipo, geralmente, quando o exercício me dá altura, ele tem um caminho muito específico. Eu vou usar a altura para achar o tempo de subida. Se eu achar o tempo de subida, eu acho o tempo de queda. Achando o tempo de queda, eu acho o quanto ele andou na horizontal. É quase que um roteiro, gente. Quando vocês forem fazer exercício, vocês vão perceber isso. É um roteiro. Tá? Ele vai pedir uma coisa, pedir outra. Então, quando eu precisar, quando eu tenho altura no exercício, um bom sinal é que eu preciso usar o sorvetão, tá? Que mais que eu posso calcular? Ó, eu tenho a velocidade inicial, né? Eu tenho o V0y. O que aconteceria se eu usasse Torricelli? Torricelli, ó. V final ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2GH. Olha só. Isso aqui é Torricelli. Velocidade final, inicial, menos 2GH. Agora, gente, para pensar um pouquinho. Quando a bolinha estiver na altura H, aqui em cima, ó, quanto vale o VY? 0. Ele vale 0. Então, olha o que acontece com o Torricelli. V0y ao quadrado igual a 2GH. Portanto, eu posso dizer que o V0y é a raiz quadrada de 2GH. Ó, é uma outra formulinha que, se você tiver altura, você acha o V0y. Se eu tiver o V0y, eu acho a altura. Tá? Então, você tem questões em que você vai ter que usar um sorvetão, tem questão que você vai ter que usar um Torricelli. Tá? Basicamente, essa é a história. Tá bom? Beleza? Ó, deixa eu ler isso aqui. Acho que vale a pena. À medida que a partícula sobe, a componente vertical da sua velocidade tem o seu módulo diminuído, até que no vértice da parábola se anula, que é esse ponto aqui, ó. Daí em diante, a partícula desce e o módulo da componente vertical da velocidade vai aumentando. Logo, no eixo y, teremos um movimento uniformemente variado. Mais precisamente, é como se fosse um lançamento vertical. Tá? Ó, uma pergunta aqui. Por que o sinal de menos nas duas fórmulas? Porque como eu adotei que para cima é positivo, ó, tá vendo a setinha aqui para cima? A gravidade está para baixo, ela é negativa. Então, o sinal de menos nas duas fórmulas aconteceu porque a gravidade é negativa. Tá? Tem outra pergunta aqui. Dan, mas esse sinal de menos não seria somente na subida? Não, não, não. Na descida também, gente. Sabe por quê? A gravidade troca de sinal? Não, ela não está apontando sempre para baixo.
O que acontece é o seguinte, gente, na subida, ó, na subida, a velocidade é positiva e a gravidade é negativa. Na descida, todo mundo é negativo. Por isso que ele acelera para baixo. Vocês lembram da aula de Move? Quando é que um corpo acelera? Quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Entenderam? Cara, eu falo para vocês que física é teoria. É tanta informação. Espera que tem outra pergunta aqui. Dan, se pedir apenas o tempo de subida ou de descida, a gente calcula com a distância até o vértice? É, né? É a altura, né, que você vai usar. Eu imagino que você já esteja falando. Essa distância até o vértice que você está falando seria a altura, né? Deixa eu ver se tem outra aqui. Ah, não, tá, já foi. Já foi. Ah, tá, já foi menos também. Tá. Tudo bem? Podem tirar print. Aqui aquela foto. Aqui é um desenho. Esse desenho ele tá meio tosco, mas dá para entender, ó. Deixa eu dar um zoom nele. Aqui, ó. Aqui você tem, ó, velocidade inicial, componentes, tá? Aqui, ó, a velocidade vai diminuindo, a VY, tá? A VX continua lá, ó, firme e forte. Lá no ápice, eu só tenho VX e depois começo a trocar. Olha o que ele escreveu aqui, ó, A igual a menos G. A gravidade é negativa. A aceleração é negativa. Tá? Beleza? Tem uma pergunta aqui, Dan. Tipo, o tempo que demora para chegar até o vértice vai ser a altura? Não, o tempo que demora para chegar até o vértice é o tempo que demora para chegar até o vértice. Tempo é tempo. A altura é uma distância. Para ele chegar até o vértice, ele tem que andar uma distância vertical, que é a altura. Aí sim, concordo com a coisa, entendeu? Deixa eu ver se tem outra aqui, peraí. Dan, eu uso seno e cosseno para eu achar o Vx e o Vy. O Vx você usa o cosseno e o Vy você usa o seno. Tá? Que a gente viu isso na aula de vetores, por causa do cateto. Porque, ó, o Vx, ó, se você enxergar o triângulo retângulo aqui, ó, o Vx, ele é o cateto adjacente. E o Vy é o oposto. Então, para o cateto adjacente, eu uso o cosseno, que é o Vx. E para o cateto oposto, que está aqui, ó, aqui, tá vendo? Aí eu uso o Vy. É o seno, perdão. Eu uso o seno. Tá? Beleza. Aqui tem aquela foto que eu já tinha mostrado para vocês no começo da aula. Tá bom? Que o movimento é espelhado, né? Tem um movimento espelhado. Então, se ele demora... Aqui nesse caso, ó, ele demorou 3 segundos para subir. Vendo, ó? Só que ele sobe freando. Aí depois ele desce acelerando mais 3 segundos. Tá? Movimento espelhado. Tem outra pergunta aqui. Dan, na altura máxima, a velocidade resultante é só o Vx? Sim. 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 Aqui, né? Ó. Em todos os outros pontos, ele tem Vx e Vy. Por menor que seja o Vy, ó, ele tem um pouquinho, tá vendo? Aqui, ó. O único ponto que de fato ele não tem Vx, desculpa, que ele não tem Vy é o ponto mais alto. Boa pergunta, gostei também. Mais perguntas, vamos lá. Aproveita.
Porque, percebam quantas duvidazinhas a gente vai tendo. Percebam quantas duvidazinhas a gente vai tendo. E são dúvidas, gente, que às vezes a gente não tem, nem sabe que tem. Você precisa ver uma aula devagar para assimilar e falar, opa, peraí, eu acho que eu tenho dúvida nisso. Tá? Depois, óbvio, nos exercícios, muita coisa vai desaparecer de dúvida, tá? Relaxa. Tem outra aqui. Dan, na altura máxima. Ah, não, já li essa. Já, burro. Outra. Velocidade resultante. Vai ser a mesma coisa que vetor resultante? É o vetor da velocidade resultante. Vetor serve para várias coisas, né? É que nesse caso eu estou calculando o que de vetor? Velocidade. Então é o vetor velocidade resultante. Tá? Isso mesmo. Tranquilo? Beleza, fechou. Então tá bom. Para a gente encerrar, estamos chegando no derradeiro, nos minutos finais. Aqui, peraí. Aqui. Eu quero falar um pouquinho do alcance. Existe um tipo de exercício que é um pouquinho chato de você resolver se você não souber isso. O que acontece, gente? Imagina que você vai lançar um projétil, um corpo. E esse corpo ele vai desenvolver um alcance. Ele vai desenvolver um alcance. Tá? Beleza? E para isso, ele vai ser lançado com uma velocidade V0, de tal maneira que essa velocidade ela vai formar um ângulo com a horizontal. Alfa. Tudo bem? Tá. Dependendo desse ângulo e da velocidade, o alcance ele pode ser um alcance pequeno ou ele pode ser um alcance maior. Concorda comigo? Tá? Estão perguntando aqui. O alcance é o deslocamento final nos dois eixos? Não. O alcance é o deslocamento em x. X é o quanto ele alcança lá na frente. Em y é a altura. Tá? É a altura. Cuidado porque essas palavras são importantes. Tá? Então, puta, falou alcance. É no x. Tá? Beleza. Não, para os dois. Não, porque para os dois varia, né? Para os dois varia. No y ele sobe e desce. No x ele vai só para a direita. Tá? Não. Prof, então se eu falar que eu joguei uma bolinha em lançamento oblíquo e perguntar a distância, o ponto que ela atingiu, então vai ser o eixo X? Vai. Ah, Vai. tá. Tá? Entendi, obrigada. Quantos metros ela vai cair? É o eixo X. Qual a distância do pé do atirador? Coisa do tipo. Tá? É isso mesmo. Então, o que acontece? Esse alcance, ele pode ser potencializado. Existe uma máxima condição de alcance. E essa condição, ela depende do ângulo. Tem um ângulo especial que se você conseguir atirar com aquele ângulo, o alcance vai ser o maior possível. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que eu acho o alcance máximo? Tá bem? Bom, o que eu sei? Eu sei que o Vx é V0 cosseno. E eu sei que o Vy, ou V0y, é V0 seno. Tudo bem? Até aqui é o que a gente sabe. Agora, eu vou brincar com fórmulas. Gente, se eu quero o alcance, ele não é o quanto ele anda no eixo X,
Qual é a equação que eu uso para o eixo x? É Vx vezes tempo. Só que esse tempo é o tempo de voo. Porque para pensar. Se eu quero saber onde a bolinha caiu, eu tenho que saber quanto tempo ela ficou voando. Tudo bem? Só que eu sei que o tempo de voo é o tempo de subida multiplicado por 2. Porque é subida mais descida. Concorda? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular, eu vou deixar essa expressão guardada. Guarda ela. Reserva. Tipo aquelas coisas de gastronomia. Picou a cebola, agora reserva. Deixa ela reservada. Agora, vamos olhar no eixo Y. No eixo Y, a bolinha não está subindo? Vamos calcular o tempo de subida? Sabe como é que eu vou calcular o tempo de subida? Vovô ateu. Vê se você concorda com essa que eu estou escrevendo aqui, ó. V igual a V0 menos G tempo de subida. Para eu calcular o tempo de subida, eu vou mandar o VY valer 0 lá em cima, quando ela estiver aqui, ó. Aqui o VY vale 0. Concorda? Tá bom. Então vai ficar assim, ó. O tempo de subida vai ficar assim, ó. G, opa, G vezes tempo de subida igual a V0Y. Só passei o G tempo de subida para a esquerda. Portanto, quanto vale o tempo de subida do corpo? Ele vale V0Y dividido por G. Guarda esta fórmula. Chama isso aqui de equação 2 e chama isso aqui de equação 1. Aliás, 1. Tá bom? Guarda essas duas equações. Agora, vamos lá. Eu quero saber se vocês têm dúvidas no que eu estou fazendo. Estou brincando com as equações. Tá? Por que V0 é 0? Estão perguntando aqui. Eu não estou querendo achar o tempo de subida. Para eu achar o tempo de subida, eu tenho que fazer ela ir até lá em cima. Então, eu quero saber em que instante a velocidade dela no eixo Y vale 0. Tá? Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou substituir a equação 2 na equação 1. Então, vamos lá. Pega a equação 1, ó. S de x igual a Vx vezes... No lugar do tempo de voo, eu vou escrever 2 vezes o tempo de subida. Que é o tempo de subida mais o tempo de descida. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. Alcance horizontal igual a Vx vezes 2 vezes Vy sobre G. Qualquer momento me interrompam para perguntar, puta, não entendi tal passagem. Tá. Peguei a equação do eixo X, peguei uma equação do eixo Y e joguei uma na outra. Por causa do tempo. Sempre aquela história que a gente estava falando do tempo na aula, né? O que é igual nos dois eixos? O tempo. Então, o tempo que ele anda, o alcance máximo, é o tempo que ele sobe e desce.
2 vezes o tempo de subida. Agora, gente, eu sei quem é Vx. Vx é V0 cosseno. Certo? Eu também sei quem é Vy. É V0 seno. Então eu vou substituir agora. Então vai ficar assim, ó. Distância horizontal é igual a Vx, V0 cosseno, vezes 2 vezes V0 seno sobre G. Tá quase acabando. Vou escrever melhor isso, tá? Sx é igual a V0 ao quadrado vezes 2 vezes seno de alfa, cosseno de alfa sobre G. Tudo bem? Olha que coisa monstruosa, gente. Agora eu preciso mostrar para vocês uma coisa. Tá vendo isso aqui, ó? 2 vezes seno alfa, cosseno alfa. Na matemática, vocês vão aprender que isso aqui é a mesma coisa que o seno de 2 vezes alfa. É o seno de 2 vezes alfa. Então, aqui a gente chega numa fórmula que, para quem está num conhecimento muito aprofundado desse assunto, a pessoa sabe essa fórmula. Então, provavelmente, alguns de vocês nunca tenham visto essa fórmula, porque isso é um conhecimento já mais aprofundado. Essa fórmula ela vai dizer para a gente o seguinte, ó, que o alcance do corpo, ele é V0 ao quadrado vezes o seno de 2 vezes alfa sobre G. Tá aqui, isso aqui é uma fórmula. Por que que eu acho que você não precisa decorar ela de imediato? Porque primeiro que é uma fórmula que só vai te permitir resolver um ou outro exercício. Segundo, que eu consigo chegar na resposta sem saber a fórmula. E eu vou mostrar para vocês, evidentemente, isso na próxima aula. Tá? A gente consegue resolver. Tá? Essa fórmula ela vai ser útil para alguns exercícios muito específicos, que eu não vou me dar o trabalho de falar sobre eles agora. Tá? Beleza? Só para os curiosos de plantão, quem quiser saber mais sobre esse negócio do seno, procura um negócio chamado arco duplo na trigonometria. Se você quiser saber que história é essa de seno de 2 alfa, 2 seno de alfa, cosseno de alfa, procura o tópico arco duplo, tá bom? Que é um tema da trigonometria. Eu falei tudo isso para o eixo X, né? Na verdade, eu estou misturando os eixos, né? Aqui. Eu estou usando o eixo X para calcular o alcance, mas eu estou calculando o alcance em função do ângulo, ó. Tá? Então, eu estou usando o eixo X, mas eu estou usando o eixo Y também. Tá? Ah, porque lá em cima está falando que a altura... na verdade, virou uma zona, né? Não virou uma zona. Já virou uma zona. Tá bom? Beleza? Tudo bem, gente? Acho que com isso a gente pode encerrar por hoje o Paranauê.